Oi pessoal, aqui é Guilherme Ascar, eu sou o pioneiro do grupo escoteiro Aldeia Verde 186 Paraná. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a história da cidade que eu moro. Ela se chama Dún Laoghaire, fica na província de Leinster e é do país República da Irlanda. Bom, para começar eu gostaria de explicar o nome Dún Laoghaire para vocês, porque é um nome realmente bem comum. Dún Laoghaire, traduzindo do gaélico, significa Forte de Laoghaire. Laoghaire era um rei irlandês do século V que morava nessa região. Seu nome era Laoghaire MacNeil. Sim, o nome é realmente um pouco estranho. Bom, os primeiros mapas que constam esse lugar relatado, desenhado, são em 1836, feitos pelo almirante inglês Grenville Collins. Grenville Collins era também um hidrógrafo, ou seja, ele estudava os mares e as baías para fazer cartas hidrográficas. Já os mapas de 1728 constam a vila já sendo retratada como Dún Laoghaire oficialmente e constam a região com várias casas, um bar e também uma enseada. A enseada é uma espécie de baía pequena que pode abrigar alguns navios pequenos, de pequeno porte. E também há relatos de que existia uma mina de sal, porém é só boatos, a gente não sabe se isso é verdade ou não. Em 1800, os mapas já constatavam um centro de cidade e outras várias casas. E foi nessa década que dois navios que saíram de Dublin acabaram naufragando nas costas rochosas da região, um chamado de Príncipe de Gales e outro chamado de Rothdale. Acontece que esse naufrágio resultou na morte de 400 pessoas, e esse escândalo acabou fazendo com que a imprensa fosse pública com isso. E por esse motivo foi aprovado em 1816 no Congresso com que fosse criado o Porto de Dún Laoghaire. Esse porto já era uma ideia meio que famosa, porque muitas pessoas defendiam a ideia de que deveria existir outro porto na região, além do porto de Dublin. E foi 10 anos depois que o rei inglês George IV veio aqui para Dún Laoghaire para inspecionar como estava indo a construção, para ver se ele estava gostando e o feedback real dele, né? Claro. E acontece que ele gostou tanto que ele acabou renomeando a cidade de Dún Laoghaire para Kingstown, em sua homenagem. E a cidade apenas voltou a ser chamada de Dún Laoghaire quando a Irlanda conseguiu a independência da Inglaterra. A primeira estrada de ferro ligando Dublin a Dún Laoghaire foi feita em 1834, e essa estrada de ferro foi muito benéfica à cidade, pois ela permitiu com que mais pessoas viessem para cá, além do apenas porto que tinha aqui, e isso resultou em que acabou havendo muitos bairros residenciais sendo construídos. Especialmente após o aprimoramento dessa ferrovia para a ferroviária e pneumática, que resultou com que o desenvolvimento fosse ainda maior. A cidade teve um padrão de luxo e começou a ser super bem frequentada, sendo um ponto de resorts para a época vitoriana. E no final do século, o porto já estava mais ou menos com essa aparência, chegando vários navios anualmente. Apesar disso, a primeira estrada que conectava Dún Laoghaire a Dublin, além de ser a do trem, foi feita em 1932, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E, por falar na Segunda Guerra Mundial, Dún Laoghaire foi atacado pela aeronáutica alemã Luftwaffe, ou alguma coisa assim, porque eu não sei falar alemão, mas tudo bem. Felizmente, isso apenas resultou em perdas de infraestrutura, porque não teve nenhuma morte civil ou militar. E bom, galera, esse foi o vídeo. Eu falei um pouco sobre a história. Talvez eu faça mais vídeos falando sobre a cultura, a arquitetura, e eu possa gravar em um ambiente mais aberto. Mas o vídeo ficou esse. Eu tava um pouco nervoso, mas eu espero que tenha dado tudo certo. E é isso, servir.